dar início ao Raising Talks número 31 e o segundo sobre o debate dos nossos artigos. Seja bem-vindo, Jimmy. Muito obrigado, Madu. Prazer estar aqui novamente. Seja bem-vindo, Ferrari. Muito obrigado. Vamos lá, vamos para a briga. Para falar para a audiência o que nós vamos discutir, né? E até para eles poderem depois ir lá nos nossos perfis e lerem o artigo completo, perfil no LinkedIn. O segredo da comunicação, impacte a interpretação de vida em sociedade, a magia da comunicação dos dias de hoje e a comunicação como forma de transformação social. É isso aí, reserve de repente meia hora, uma hora do teu dia ali para chegar e consumir nossos conteúdos, né? Tipo, isso. Depois vai ter uma prova no final do dia, a gente vai fazer essa prova com vocês para verificar se vocês tomam as questões, exatamente. Vamos lançar um quiz nos nossos stories, vocês vão lá e assinar. Isso. Então vamos começar? Vamos embora? Já começamos. Mas começar mais o debate aprofundado. Assim, vamos partir do princípio então que o tema dos nossos artigos, né, a gente fazendo um apanhado geral, eles falam muito da questão da comunicação como transformadora da sociedade, né? Estamos vivendo hoje numa situação adversa, que é a pandemia, estamos vivendo isolamento social, e então há toda uma transformação não só na sociedade, como na nossa forma de viver, de pensar, de se relacionar e principalmente de comunicar. Exato. Né? Então eu queria saber de vocês, para a gente começar, como vocês estão percebendo esse cenário, como vocês estão percebendo o mundo hoje em dia? São dois problemas, né, que a gente pode analisar. Tem um processo de transformação, a comunicação como todo está mudando faz décadas, estamos em um processo que a tecnologia, a transformação de como é que a sociedade está se mudando, está fazendo esse processo acontecer. E tem essa crise que aconteceu esse ano em particular, que está provocando uma transformação radical de como é que a gente está interagindo e como é que a gente está enfrentando como é que é essa transformação de isolamento provocado pelo contágio do vírus, né? Então, na realidade, são dois enfoques diferentes. O que eu acho bacana do ponto de vista desse impacto mais recente que é do vírus é que muita gente teve que ficar em casa e teve que parar um pouquinho para pensar, para verificar o que era importante na vida dele. Ele começou a verificar e lidar com a questão de ter que pensar do ponto de vista do risco de morte. E também, ao mesmo tempo, ficou numa situação onde ele tinha muito tempo livre para pensar sobre o que fazer. E a gente normalmente passava o dia inteiro enfrentando o dia, tentando fazer as coisas acontecerem e não parava para pensar. E a gente também achava que tinha a vida eterna, né? Que podia viver pro resto da vida e não ia acontecer nada. Então, Sim. As duas coisas fizeram uma mudança drástica, e essa mudança drástica que está sendo provocada está trazendo uma reavaliação da situação e fazendo as pessoas pensarem sobre o processo como está acontecendo no mundo, né? E então a gente está dando essa pausa e está fazendo uma reavaliação, e é bem provável que a gente vai pensar e fazer rodar a vida de uma forma diferente a partir de agora, por causa disso. Sem dúvida. Na verdade, além disso, né, além do vírus ter agravado todo esse contexto, que foi global, né? Algo que todo mundo está passando, ninguém está mais adiantado ou mais atrasado em relação a isso, todo mundo está vivendo ao mesmo tempo. Tem um outro aspecto que é o próprio processo educacional, né? O processo de consumo de informação na nossa vida, ele sempre foi um ritual. A gente sempre foi até algum lugar para receber conhecimento. Isso desde o início da história. E já há algum tempo o conhecimento ele vem digamos assim, desfragmentando, ou melhor, se fragmentando e permitindo que a gente consuma o conhecimento não só naquele momento em que a gente está ali para fazer aquilo, ou sentado numa sala de aula, por exemplo. E aí, quando acontece uma pandemia como essa, e a gente já vinha consumindo conteúdo de várias fontes e de vários formatos diferentes, a gente acaba tendo mais tempo para fazer isso e principalmente para digerir esse conteúdo, para digerir essa informação. Às vezes você passava uma manhã inteira estudando alguma coisa e aí no caminho para casa ficava pensando, tentando assimilar tudo aquilo que você tinha recebido. E agora a gente está com muito mais tempo para fazer isso, porque a gente está isolado, então você tem muito mais tempo para remoer aquele conhecimento e aquilo que existe dentro de você, o próprio autoconhecimento, né? Só que eu analisando assim, conversando muito com as pessoas, eu vejo que ao mesmo tempo que nós estamos tendo tempo
né? Para poder consumir mais conteúdos e também poder analisar os conteúdos que nos chegam para fazer aquela classificação do que realmente importa, do que aquilo que realmente agrega. Tem muitas pessoas que elas não estão conseguindo lidar com essa situação. Ou seja, elas têm tempo, mas elas não estão sabendo gerenciar o tempo e muito menos os conteúdos que chegam. Esses dias até uma pessoa estava falando, meu Deus, agora a gente abre o WhatsApp, a gente abre a internet, todos aqueles cursos que a gente gostaria de fazer, tá tudo de graça agora. É uma infinidade de gente oferecendo curso. E aí o que acontece? As pessoas também estão sendo sobrecarregadas de tanto curso, porque de repente as pessoas podem pensar assim, ninguém está trabalhando, né? Poucas as exceções, assim, às vezes como nós que estamos home office, ou estamos aqui no escritório de vez em quando, mas a grande maioria está em casa, vamos dizer, sem trabalhar, muitas pessoas, né? E elas estão, essa sobrecarga de cursos, de conteúdo online está paralisando elas. Sim, ao invés de elas produzirem e pensarem assim, nossa, que legal, né? Agora eu vou ter tempo de fazer, de estudar, de fazer todos os conteúdos que eu gostaria. Mas não, parece que às vezes ocorre o contrário, elas se... É que tem também a questão da própria oxigenação, né? O Ferrari separou muito bem, né? São dois problemas. Uma coisa é como a transformação está acontecendo através do conhecimento, e outra coisa é o agravante do vírus. E, na verdade, o que está faltando para a gente hoje é a oxigenação. Eu mesmo sinto isso. Na vida antiga, normal, a gente ia para o trabalho, encontrava pessoas diferentes, voltava para casa, ia para outros ambientes sociais onde a gente via contextos, o cérebro recebia inputs diferentes, muito mais inputs do que recebe hoje. E hoje, basicamente, a gente está viciado naqueles insights que a gente recebe, né? É sempre o mesmo ambiente de casa ou ambientes limitados que o nosso cérebro já está acostumado. E aí a gente acaba ficando sobrecarregado com outras coisas. A gente não permite que o cérebro recrie as coisas. A gente acaba ficando abafado, né? Eu acho que o ponto que ela está falando da questão da paralisia, por que a gente fica paralisado? Por que a gente fica com dúvida para saber o que vai fazer? É porque, até um tempo atrás, a gente tinha uma escassez de informação, escassez de conhecimento. A gente estava angustiado para poder consumir algum conteúdo que pudesse fazer a gente crescer. Então, como tinha pouco conteúdo e poucas oportunidades, qualquer oportunidade que vinha, você chegava e consumia. Então, você tinha tempo livre, aquele livro que eu tinha parado de ler, eu vou terminar de ler. Agora não, agora eu tenho 30 livros lá abertos no meio do caminho que eu não consegui mais ler. Eu tenho a internet cheia de conteúdo para consumir que eu não consumi ainda. Assim, o problema que provoca a paralisia é porque a gente agora tem uma abundância de capacidade de aprendizado. A gente tem muita informação. E aí a gente fica pensando, considerando que eu tenho tanto conteúdo para consumir, qual conteúdo que eu deveria consumir? Qual é a prioridade? Aí a primeiro raciocínio que você chega assim, é um conteúdo que eu vou utilizar daqui a uns 5 anos, eu vou me preparar para alguma coisa, eu vou fazer uma faculdade, vou fazer não sei o quê, eu vou me preparar, eu vou transformar o mundo. Aí tu fica pensando, e daí? O que eu vou fazer daqui a 5 anos? A gente não sabe exatamente o que está caminhando, né? As coisas estão mudando muito rápido, o processo de tecnologia. E aí a gente começa a ficar numa situação de dúvida para saber exatamente o que faz a gente se mover. Porque, no final das contas, isso caminha para a questão da queda do propósito. O que a gente faz nessa vida, considerando que a gente pode fazer tudo? Porque tu está numa situação que você estava assim... Tem tudo, mas não tem nada. Exato. Só tinha um caminho para trilhar, só falta eu fazer um pouquinho de esforço. Essa desculpa que tu não tinha tempo para fazer o esforço, não existe mais essa desculpa. O que faz a gente se mover, né? E aí até num artigo teu, tu fala muito da questão dos insights, né? E aí eu fico pensando assim, a comunicação nos traz insights, mas o dia a dia com as pessoas nos traz insights. Nós andando na rua, nós temos insights, nós no trânsito, nós temos insights. Mas e agora? A gente está dentro de casa, né? Como ter esses insights? A gente tem, no ponto de vista de conteúdos na internet, e tem nos próprios relacionamentos. O ponto principal é ser estimulado. Ter oportunidades onde você possa trocar ideias com outras pessoas para poder questionar a sua percepção de vida. Mas é isso que eu fico me perguntando, sabe? Porque, por exemplo, eu tenho amigas que moram sozinhas.
Só. Como elas fazem, né? Entendeu? Como elas fazem? Ou você mora numa casa e você, de repente, não se dá bem com as pessoas que moram na sua casa. Ou você, além de tudo, você não tem acesso, de repente, à internet, o que é muito raro hoje em dia, mas existe pessoas. Então, assim, ó, criou-se, de repente, algumas barreiras, né? Esse processo de percepção dos insights que nos rodeiam. Mesmo através da comunicação. Né? Na realidade, esse senso de isolamento, na realidade, tem aumentado, mesmo antes da pandemia. As pessoas conviviam, por exemplo, num prédio, dentro de um condomínio, e a gente era muito mais amigo dessas pessoas que estavam do lado. E esse processo de comunicação da internet, do WhatsApp, estar disponível para conversar com qualquer pessoa que esteja próxima de você, faz, na realidade, um processo ao contrário do offline, né? Você está próximo do teu vizinho, mas você praticamente não interage com o vizinho. Isso. De repente, você nem tem o contato do WhatsApp do teu vizinho. Então, você, ele está fora do meu mundo, assim, eu não tenho nem como interagir com ele. Assim, por que eu nem sei como é que é a vida dele, porque eu não paro no elevador e pergunto, daí, como é que foi teu dia? Tipo, sim, claro. Então, a gente está começando a fazer um isolamento e tentando fazer um processo de aproximação das pessoas que estão distantes. E provoca essa situação estranha, de repente, de você estar sozinho e ligado com o mundo todo online. E provoca essa sensação de isolamento, né? De você tem pouco contato humano com outra pessoa. E eu acho que, na realidade, esse é o mal do século, né? A gente está passando por um processo de transformação de vida, onde as pessoas estão começando a sentir falta desse processo de aproximação. Eu acho que não só na forma como nós pensamos a nossa vida, mas a nossa própria evolução como pessoas, a nossa evolução como sociedade, mas como nós interpretamos tudo aquilo que nos cerca, né? Acho que não só... Não, mas porque há uma interpretação, né? Há uma transformação pessoal, né? E essa transformação também ela afeta a interpretação que nós temos da realidade. Sim. O ponto que complementa também isso na minha visão é o seguinte, talvez conseguir... Vitória! O ponto talvez que complementa esse raciocínio é o seguinte, a gente precisa mudar o nosso comportamento e a forma como a gente se relaciona com a informação. Antigamente, por conta da escassez de conteúdo, a gente tinha uma ansiedade por acumular. Então a gente queria acumular e absorver o máximo de informações possível, porque tinha pouca. Agora a gente talvez não tenha mais que ter um posicionamento de acumulador de informação. A gente tem que ter um posicionamento de transmissor de informação, ou seja, a gente recebe e envia, a gente recebe e repassa e encaminha e compartilha isso, né? Como um duto de informação e não um reservatório de informação. O senso de reservatório não faz sentido. O teu celular hoje tem acesso a qualquer tipo de informação. Literalmente, tu pega o teu celular e pega qualquer informação que for necessária naquele instante. Então, você não precisa acumular nada. Sim. Isso não faz o menor sentido. Isso. E o processo do celular está se aproximando da tua cabeça, daqui a pouco vai ter fio ligando literalmente o teu cérebro direto ao celular, né? Então você não vai precisar nem fazer tanto esforço para poder buscar qualquer informação do mundo todo, ou interagir com qualquer pessoa do mundo. Sim. E, então realmente eu concordo que a gente vai fazer um processo de não mais se preocupar com esse tipo de coisa. O que é escasso agora dentro do processo, considerando que, digamos, a informação está abundante, é o insight, é o processo de transformação, é o processo de transformação da forma de interpretar o mundo. E isso eu acho que é o elemento principal do processo de crescimento de qualquer ser humano. É de como é que você passa de uma interpretação simples de como é que é a vida para uma interpretação cada vez mais complexa e mais real, mais próxima da realidade. E isso é talvez o grande dilema do processo, porque a internet tem um lado ruim nesse negócio, que as comunicações são muito mais rasos. As comunicações são muito mais rasas do que uma comunicação próxima. Então, digamos, você tinha um problema, você chegava e conversava com o teu amigo, você chorava com o teu amigo e coisa parecida. Esse relacionamento emocional, essa defesa emocional, um suporte, a reconstrução de uma percepção de como é que a vida poderia ser diferente, você não tem mais, do mesmo jeito, de forma online. Sim. Entende? Então, esse processo que a gente tinha de transformação não existe mais. A gente está tendo que fazer um novo processo de construção dessa reconstrução. Sim. Da percepção de vida. Sim.
E na verdade essa percepção vai mudando porque a gente vai tendo acesso a ferramentas que nos permitem fazer isso e ao mesmo tempo não faz mais sentido a gente ter comportamento do jeito antigo, né? De ficar repetindo comportamentos porque a coisa sempre funcionou desse jeito. E isso tem muito a ver com o nosso trabalho aqui na Raise Hands de produção de conteúdo. Até a gente estava debatendo essa semana o que faz a pessoa passar uma informação para frente. O que faz a pessoa levar um conhecimento adiante. E, na verdade, é algum gatilho emocional, uma vontade de fazer isso, mas também é uma conduta, é uma mudança de comportamento, uma mudança de visão. E a gente fala bastante, porque a gente falou um pouquinho sobre carnivorismo, né? Sobre dietas, sobre tempo atrás, sobre estoicismo. E é muito curioso, porque tanto do lado da dieta, do lado da comida, quanto do lado do estoicismo, de chegar e ter certas virtudes, são processos de transformação, são processos que trazem insight e fazem mudança de comportamento das pessoas. Então, se você chega e começa a comer direito, você chega e começa a dar valor para as coisas importantes na vida que são corretas e começar a preocupar com menos coisas irrelevantes, são uma base para a construção de uma vida melhor. Sim. Eu acho também que como né, você processa toda essa quantidade de informações, na verdade, para uma tomada de decisão. Mas porque na verdade, você se transformar é uma tomada de decisão. Eu decido mudar. Não. Eu decido me transformar. Definitivamente não. Eu acho que sim. Assim, eu acho que a partir do momento eu posso consumir milhões de coisas, eu posso analisar todo o contexto que me cerca, eu posso analisar toda a situação e ver o que aquilo me faz para eu mudar. Debate. Passamos do Raising Talks para o debate. O UFC começou o UFC agora. Na verdade, assim, ó. Aqui, ó, primeiro jogador aqui. Olha, eu já tô com estilo boxeadora. Mas assim, ó, eu acho que a transformação, ela só ocorre quando você se permite. Sim, verdade. Quando você se permite transformar. Porque não adianta é aquela velha história, né? Vamos dizer, você é fumante, todo mundo fala, você tem que parar de fumar, tem que parar de fumar. Você só vai parar de fumar quando você decidir parar de fumar e você, no seu consciente, nem no consciente, entender a ação de largar o cigarro. Você é racional, claro, é emocional o vício, mas a decisão de parar, ela tem que ser racional. Por mais que eu tenha um vício, por mais que eu tenha uma ligação emocional com aquilo, a minha razão de ter a minha saúde em dia, eu falo por experiência própria, porque eu parei de fumar desse jeito, quando eu entendi que não dava mais. Então, eu decido, né? Então, como é que, com essa enxurrada, a gente sabe que a gente está tendo essa pandemia, a gente está do isolamento social, a gente está tendo um tempo enorme para parar e pensar nas nossas atitudes em relação a nós mesmos, as pessoas e ao planeta. Mas eu só vou mudar se eu quiser mudar. Eu tenho que analisar, eu tenho que pegar todas essas informações que me chegam e tomar uma decisão. E como é que eu faço? Porque é tanta informação, como é que eu ajo? Em que bases eu tenho essa tomada de decisão, sabe? Às vezes eu me pergunto, assim, é tanta coisa que às vezes eu olho, eu fico olhando pros lados, me chega tanta coisa, uma hora me diz que usa máscara, na outra hora diz assim, não, a máscara não é tão importante, o importante é lavar as mãos e manter a distância social. A minha tomada de decisão, ela é influenciada por uma enxurrada enorme de informações. Réplica do Ferrari. Réplica do Ferrari. Aqui. Vamos fazer uma avaliação, então, a questão, por exemplo, de parar de fumar. Com certeza, racionalmente, você chegou à conclusão que fumar não fazia bem. Sim. E provavelmente essa informação e a certeza que isso deveria ser feito não fez a mudança de parar de fumar. Na realidade, o que fez você parar de mudar foi uma reinterpretação dos valores da tua vida. E não foi exatamente, não foi o lado racional que disse, não devo fumar. Eu simplesmente cheguei e reavaliei. Isso aqui é mais importante para mim do que isso aqui. Entende? Isso provocou a mudança. Não foi o racional que disse que isso não era certo e isso era o certo. Porque talvez fumar trouxesse coisas para a vida que não eram tão legais quanto as que a pessoa queria. Sim, porque na verdade tu está fazendo uma troca de um retorno de curto prazo com um retorno de longo prazo, certo? Então, que é uma troca difícil. É uma troca difícil. No ponto de vista racional é difícil fazer esse processo de chegar, porque é só mais um pouquinho, é só mais um dia, é só um negócio e coisa parecida. Eu não sei. E o processo de mudança, a gente está falando, por exemplo, do seu ponto de vista de
de dieta, por exemplo, que é um problema parecido. Ou um problema, por exemplo, de chegar e lidar com ansiedade, de desenvolver o conceito de... desenvolver o conceito de ser mais estoico, né? Amor fati, né? Aceitar o destino e entender a situação. Esses elementos, eles fazem uma mudança de percepção de vida. Você faz uma construção de novos valores de como é que a vida deveria ser. E isso te dá o suporte para os processos de mudança. E não o lado racional, dizendo assim, ó, isso é certo, isso é errado. Como isso é errado, não é para fazer. E assim, tu escuta aquele negócio, eu entendi, mas não, não tenho estímulo, não tenho, isso não me faz realmente me mover. Não calou no coração. Porque eu sou um ser animal. O meu lado racional pode suportar o processo de algumas decisões, mas ele não governa a minha vida de fato. Isso é uma ilusão que a gente tem como criança, desde pequeno, dizendo que assim, simplesmente o lado racional é que conduz o nosso comportamento. Isso é uma tremenda mentira. Entendeu? A gente não decide isso. A gente fabrica as condições para o nosso corpo agir de uma determinada maneira. E a gente pode fazer isso racionalmente. Ajustando os valores, a interpretação das coisas e verificar o que é importante e o que não é importante. Eu estou analisando a comunicação que me chegou, agora eu vou processar. Mas faz total sentido, na verdade, se a gente for olhar, porque o que faz a gente tomar certas decisões? Então vamos colocar coisas simples. Quando a gente começa a gostar de alguém, ou quando a gente decide comprar alguma coisa nova, ou quando a gente decide estudar alguma coisa, são todas decisões emocionais que a gente toma no coração, ou em alguma outra parte que não é o cérebro. E se a gente for pensar, tem muito isso, né? A gente acaba tomando... Existe um lado racional do, eu preciso comprar aquilo porque eu tenho essa necessidade, mas existe muito viés emocional que justifica pra gente, que a gente usa como justificativa para aceitar aquela atitude racionalmente, né? E isso é muito mais forte, do tipo, vou fazer uma viagem ou vou fazer alguma coisa que eu não faço normalmente. Vou pegar uma coisa mais simples, como um chocolate, por exemplo. Pode ser. Você precisa daquele chocolate? A tua vida depende disso? Não vai para te nutrir. Não, mas assim, você chegar e levar por exemplo, aqui para o ambiente de trabalho, distribuir chocolate para os colegas de trabalho. Como a Madu fez hoje, o Bis Black. Exatamente, o Bis Black, top. Bis Black. Alô, Bis, Craft Foods, patrocina aqui o Raisin. Então, olha a propaganda de graça aí, gente. Fazer esse processo, ser um processo agradável, onde a gente socializa, fabrica uma oportunidade de ceder para as outras pessoas e tornar a vida das outras pessoas ainda mais agradável, isso é um valor que está sendo construído, né? É uma percepção que está se construindo para fazer a tua vida ser melhor, fazendo a vida das outras pessoas ser melhor. E é um processo de aceitação também, porque quando eu tenho um chocolate, eu compartilho com os outros, e os outros têm uma sensação tão boa quanto a que eu tô tendo, eu também só aceito, né? A gente estava lendo sobre isso com aqueles gatilhos que fazem as pessoas compartilharem as coisas. Quando a pessoa vai lá e compartilha alguma coisa, e alguém vai lá e curte, ou endossa aquilo que está sendo compartilhado, ela também está querendo encontrar pessoas que têm opiniões parecidas com as dela. Então isso também tem a ver com o processo do chocolate, né? Eu te proporcionei uma sensação de felicidade através de um bis, né? Tipo, eu te vi sorrir, eu ficar feliz, que chocolate bom. E tem aquelas questões que a gente fala sobre o processo de comunicação, que a gente fala sobre símbolos, rituais, aqueles negócios. Por que a gente almoça e tenta almoçar todo mundo junto, numa mesma mesa? Por que a gente faz esse ritual? Parece uma coisa meio até ridícula, assim, olhando racionalmente. Mecanicamente é só pegar a comida e botar na boca, enfiar e engolir. Por que tem que temperar a comida? Afinal de contas, é do mesmo jeito, sem tempero, né? Sim. E por que precisa cozinhar? Pra que fogo? Dá pra comer cru? Eu como coisa crua. Tem gente que come miojo cru. Quando eu descobri isso... Eu como miojo cru, eu como brócolis cru. Madu, eu tenho uma coisa pra te revelar nesse programa aqui, com todo mundo nos ouvindo. Miojo não é salgadinho pra ser comido cru. Mas você já comeu ele cru? Só um macarrãozinho que sobra quando a gente bota pra fazer. Não sabes o que tá se perdendo. Voltando, eu acho legal assim, porque como a gente às vezes está em sintonia, né? Porque olha, minha próxima pergunta, olha qual é a minha próxima pergunta para vocês dois. Lê aí. Vou ler. Como comunicar quando o lado racional e a lógica estão sendo afetados pelo emocional? Porque também tem isso, o emocional é traiçoeiro. Ele te tira do teu centro, ele tira do teu chão. Mas tem aquela questão do comunicar, né? Tipo, você quer fazer uma comunicação rasa, quer trabalhar esse negócio, quer esfregar o chocolate na cara da pessoa e induzir um comportamento, ou uma Coca-Cola chegar geladinha assim, botar e fazer assim, olha aqui tá suando e coisa parecida, quer induzir esse comportamento, é uma coisa rasa, é uma coisa simples, teoricamente, de fazer uma mudança de comportamento.
Agora, você quer fazer uma transformação na vida da pessoa, você quer fazer uma comunicação e fazer a pessoa reinterpretar a vida, como a gente está tentando fazer no processo de comunicação aqui. Não é uma coisa simples. Não. Eu não estou chegando e querendo fazer uma mudança de comportamento raso. Eu estou dando, de repente, ideias aqui, do seu ponto de vista, digamos, como é que para de fumar. A gente está passando essa comunicação aqui, né? Então, esse eu acho que é o grande elemento do processo de comunicação, que a gente está fazendo transformação nesse processo que a gente tenta executar aqui, que é de fazer a mudança de interpretação de vida de cada uma das pessoas que estão consumindo os conteúdos. Sim. E tenta responder esse ponto de vista, né? A gente não tenta fazer um comportamento emocional ou uma estratégia de neuromarketing para chegar e fazer a pessoa ter uma mudança de comportamento, uma certa estratégia de hipnotização da pessoa do outro lado. A gente não está usando a emoção como ferramenta, A gente está necessariamente. dando suporte para a pessoa racionalmente construir uma reinterpretação de vida para mudar o seu comportamento. Então a gente quer dizer que o que a gente está dizendo, o que a gente está tentando passar para a pessoa é uma coisa boa, e é por causa disso, e é importante trabalhar dessa maneira porque isso é um valor que pode ser levado para a sua vida. A gente está falando de comunicação, de transformação da vida das pessoas, mas nós estamos vivendo numa situação que ela não é o normal, se é que existiu algum normal alguma vez na nossa vida. Mas vamos partir do princípio do que a gente vivia antes do coronavírus era normal. Agora, nós não estamos no nosso normal. Sim. Então, o emocional de todos nós está abalado. E às vezes, por mais que a gente comunique e entregue algum conteúdo de valor, ele pode passar em branco porque a pessoa lá está com a cabeça dentro de um turbilhão tão grande dessa coisa de bota máscara, tira máscara, morre pessoa, pega Covid, não pega Covid, né? Que ela passa, aquele conteúdo ele pode ser um valor enorme para a transformação dela, mas passa, porque ela não consegue perceber aquilo, porque o emocional dela está tão abalado com a situação que ela deixa passar. Mas assim, eu acho que a culpa desse processo como um todo é uma dissonância cognitiva que foi fabricada pela mídia. A mídia tradicional, ela está desesperada para recuperar a relevância que ela tinha no passado. Então ela está aproveitando dessa oportunidade que a gente está tendo agora para provocar pânico nas pessoas, deixar as pessoas desesperadas, para fazer uma recuperação da condução do senso coletivo que a gente tem na sociedade. É muito curioso porque, digamos, pega um ano para trás, a TV não tinha um determinado impacto. Esse ano a TV tem um impacto absurdo, está conseguindo fazer uma mudança drástica. Ela está se aproveitando desse processo. E esse processo está sendo alimentado. Assim, então, estão fabricando uma sensação de medo que é, às vezes, assim, até meio exagerado. Então, isso a gente tem que analisar e ter um senso de perspectiva que é um problema sério, a gente sabe, tá? Mas, assim, não é ebola que está sendo espalhado no mundo, assim, entendeu? Tipo, não é a mesma coisa, assim, não é, assim, tipo, um desastre. E provavelmente não vai ser, tipo, tão drástico como foi a gripe espanhola, mas vai ser uma coisa séria. E a gente está incorporando esse medo dentro das nossas vidas de uma forma tão absurda que está fazendo prejudicando a vida da gente de forma descomunal para os próximos anos. A gente vai levar uns 5 anos, pelo menos, para poder voltar ao certo normal que a gente está falando. Então, é curioso, porque isso está relacionado com o conceito de que a mídia antiga está tentando fazer sobre o processo de provocar pânico e provocar esse nervosismo em cima das pessoas. E ela está conseguindo. E é isso que eu digo, ela está usando a comunicação de uma forma, de repente não, totalmente negativa. E aí o que eu digo, as pessoas, e transformando as pessoas de forma negativa, né? Sim. Porque o pânico está tomando conta das pessoas de uma maneira que está afetando o mental de todo mundo. Eu acabei de ler que a Organização Mundial da Saúde está alertando para uma crise de saúde mental nas pessoas daqui a pouco. E aí eu volto a dizer, como é que o conteúdo que geralmente vai transformar no sentido positivo, que vai agregar uma transformação positiva para todo mundo para nós sairmos dessa crise como ser humanos melhores, eles de repente não conseguem ter acesso às pessoas. Porque esse conteúdo negativo, ele está tomando conta. Essas grandes mídias, vamos dizer, que estavam perdendo valor, estão retomando o valor e retomando de uma maneira que praticamente estão cegando as pessoas em relação ao conteúdo bom, ao conteúdo que agrega mesmo no sentido de transformação.
mais 2 pontos, né, que eu acho que é importante a gente pensar. Primeiro, seria isso que o Ferrari falou, o que a gente está fazendo aqui para a câmera e no nosso trabalho, um processo de racionalizar a emoção? Pergunta número 1, ou seja, a gente tá ajudando as pessoas a entenderem racionalmente como a emoção funciona? Talvez sim. E o segundo ponto, eu entendo esse bloqueio que a Madu falou, das pessoas estarem fechadas para receber novos inputs, porque a gente está meio atordoado sobre o que vai acontecer, né? Que nem uma barata que foi envenenada com spray, assim, a gente fabricou uma metáfora aqui. Pô, pega uma barata e joga um spray em cima, ela fica correndo que nem maluca. Fabricou uma imagem mental. Assim, né? A gente tá tudo assim, ó. Mas é troço curioso, tu fabricasse uma imagem mental na cabeça das pessoas que estão escutando esse conteúdo, né? Eu fiquei logo e fazia baratinha assim, ó. Sim, a gente tá meio assim, né? Tipo, veio o gigante, espirrou Covid, a gente tá assim. Mas o ponto as pessoas sim estão bloqueadas, mas a gente vai ter que encontrar uma nova saída, senão a gente vai deixar de existir. Então, a gente vai pirar, na verdade. A gente vai pirar. Né? Mas então, assim, eu vou contar um segredo que talvez possa ajudar a transformar vocês, né? Mas que todo mundo tá assistindo esse conteúdo. Todo mundo vai morrer. Assim, às vezes a pessoa está com uma ilusão que a gente vai viver para sempre, mas não, a gente vai morrer. A gente vai ficar um para dia. sementinha. Então, o medo é morrer antes do tempo, né? Mas qual é o tempo? Não, na realidade é o medo de morrer mesmo. A gente está com o medo está sendo fabricado com uma questão de que essa ilusão de que a vida nunca vai acabar não é verdade. E isso provoca o pânico. Uhum. Porque na realidade as pessoas têm as pessoas vivem com uma ilusão, que vão trabalhar feito condenado, feito um bicho para não sei o quê, para ter sucesso na vida e aí vai ser isso a vida. E na realidade não, a vida tem um ciclo, a gente chega, constrói, participa, gera valor para a sociedade e torce para deixar um rastro de sucesso, de felicidade para as pessoas em volta. E a gente acaba terminando, não tem, é natural, é o ciclo de vida. Sim. E esse lado de chegar e tentar interpretar essa situação, eu agora pensando bem, eu poderia ter tomado cuidado para não falar que esse a gente está falando da vida terrena, né? A gente tem várias religiões que tem, que explicam de outras maneiras como é que a coisa acontece depois, né? Tentar entender que a vida não é para sempre, a gente tem que tentar aceitar que as coisas acontecem, né? A gente tem uma ilusão que de repente daqui a pouco alguém vai tossir em cima da gente e a gente vai morrer, assim. E curiosamente a gente chega e pega um carro e pode ter um acidente de carro na semana seguinte e eu não estava esperando e isso acontece? Acontece. Então, exatamente. Mas é aquilo, tipo, tinha um quarto. Mas a gente é difícil a gente sair desse pensamento hoje em dia, né? Porque é tanta informação. Eu, por exemplo, eu sou a neurótica.com. Né? Eu vou no supermercado, eu tô assim, ó. Ai, meu Deus, não chega a 1,5 metro de distância, né? Não fala. Eu vou ser bem sincero pra vocês. Eu passo... Álcool gel. Eu limpo com desinfetante até o ticket do supermercado. Aquele que sai ali, o comprovante das compras, até aquilo ali eu limpo. E aí derrete tudo, porque aquele papel é com tinta de transmissão Não, eu vou fazendo térmica. assim, ó. Mas é racional esse comportamento. Você, por exemplo, eu vou pegar o carro para andar, eu boto cinto. Assim, não é que só porque eu estou andando de carro, não é que eu quero que eu vá morrer, entendeu? Eu quero sobreviver. Então, na realidade... andando de carro, o airbag está sempre ligado. Então, na realidade, eu me preocupo, eu quero me cuidar, eu quero tentar preservar o máximo possível e gerar o máximo valor para essa vida que a gente está tendo aqui na Terra. Então, na realidade, não faz sentido tu lutar contra a tua sobrevivência. O teu objetivo é chegar e gerar tudo que você pode fazer na tua vida. Então, o ponto de chegar e tentar preservar e assumir riscos controlados e não fazer besteiras, né? Tipo assim, faz parte do processo da nossa vida. O que não faz parte da nossa vida é viver em pânico. É de chegar e assumir atividades e coisas parecidas que sejam contraproducentes do teu objetivo final de gerar valor para a vida. Vamos dizer assim, das coisas que estás praticando. Se você chega e para, essa mente tranca, e não interage com ninguém e fica fechado, qual o sentido? Qual a diferença disso de estar morto? Entendeu? Exatamente. Se você fica lutando o tempo todo para se manter vivo e não aproveita a vida, não faz sentido lutar para ficar vivo. Tipo, né?
Na verdade, é muito isso, porque... E isso está acontecendo muito, porque se a gente está se fechando e está vivendo só com a gente mesmo pra gente poder se manter vivo, qual é o objetivo de ficar vivo? É ficar se fechando cada vez mais? Mas é isso que eu digo. É louco isso, né? Esse Tipo, pensamento que está sendo E aí a gente disseminado, Isso. né? Porque daí esse jeito é a sua maneira de se proteger. Sim. E quem faz o contrário tá indo contra o sistema hoje em dia. Sim, mas esse é o lado racional. Você está fazendo um nível de preocupação, de precaução para tentar se preservar, que é importante. É o lado racional, mas que Isso. afeta o emocional. Na verdade, o emocional te fabricou um medo, talvez exagerado, dependendo da situação, do risco que está correndo. Tipo, eu não entro no mar porque pode vir um tubarão. Pô, mas não tem tubarão aqui? Vai que aparece. Assim. Pode aparecer, não. O mar é aberto. Entendeu? Mas não tem uma cancela e um pedágio pro tubarão passar. Mas é verdade. E aí é o seguinte, daí a gente vai ficar vivendo isolado 5 anos. É isso o ponto. As pessoas vão ter que aprender, porque a doença ela vai estar sempre existindo, né? O Covid não vai desaparecer. Ele vai ficar aí, vai ficar pairando no ar. Uma hora todo mundo vai pegar, daí vai ter vacina, então, aí, assim, né? E mesmo que eu explique racionalmente, que a gente está conversando aqui, explique racionalmente talvez esse medo não seja exagerado, o ponto é que talvez não provoque impacto de fato na vida da pessoa. O que eu posso passar para as pessoas são os valores, dizendo assim, é importante você descobrir uma maneira de gerar valor na tua vida terrena. Construa alguma coisa. Isso deve ser o teu valor principal. Nem que isso custe a sua morte. Sim. Né? Esse é o outro lado do negócio. Quer dizer, se você chegar e ficar tentando segurar a tua vida por 100 anos, trancado num quarto para não chegar e ter contato com um vírus, qualquer outro tipo de risco, você não vai conseguir fazer a geração do valor que você está querendo fazer na vida. Então, não faz sentido, entendeu? Não é racional. E o que eu posso chegar é passar para as pessoas qual é o teu valor? O teu valor é gerar vida, gerar valor para os teus pares, para tua família. Então, o que você está fazendo para isso? É isso aí. Aí a gente cai na discussão, por exemplo, do cigarro. Por que a gente decide parar de fumar? Tipo, não, eu quero chegar e ter uma vida boa porque eu quero chegar e fazer esse impacto na vida das pessoas em volta de mim. Eu não quero gerar problema para meus pares. Eu quero ter uma vida saudável para poder chegar e poder participar na nossa sociedade. Quer dizer, isso são valores que eu estou querendo construir. E isso me defende desses ganhos momentâneos que a gente poderia ter por ter fumado mais um cigarro. E me diz uma coisa, por que a gente usa tanto álcool gel hoje por causa do Covid e não usava um monte de repelente para não pegar dengue? Assim, sei lá, são proporções muito... né? É verdade. Né? Sei lá, um insight que tá me vindo agora. Beleza. Por sorte, a gente não tem tanta dengue aqui na região de Florianópolis. Sim, né? Sim, mas, por exemplo, no Rio de Janeiro, né? Eu não sei como é que era o comportamento das pessoas lá. Mas é diferente, né? A gente parece que, claro, as proporções são muito maiores, é outro contexto. Mas a gente criou o hábito do álcool gel agora. E por exemplo, a Maldu diz que limpa todas as compras. A gente criou um novo ritual. Mas existiam outras doenças possíveis quando a gente não lavava os alimentos, né? Que a gente podia pegar. Sei lá, a gente podia ter xixi de rato na latinha. Aí a gente abre a latinha lá de refrigerante, toma... a gente estava suscetível a outras... outras... Mas acho que é porque ninguém comunicou isso em larga escala e deu tanta ênfase. Eu acho que isso é um processo é a comunicação que fez isso acontecer assim. Tem de tudo, né? Ia comer um sanduíche no determinado local, você confiava no cara que estava preparando o teu sanduíche. Exatamente. Aí alguém disse lá que a maionese era mal cuidada, eu não sei o que, tu não aparece mais lá. Porque tu foi comunicado que aquilo é ruim. Aquele negócio, me gerou um pânico. Agora, posso comer uma maionese passada naquele ainda negócio. Ainda bem que não me deu nada até agora. Não sei se é verdade ou não é verdade, mas eu não vou correr risco, né? Sim, ainda bem que não me deu nada até agora, né? Tipo, e não vou mais comer lá. E o que a gente está fazendo aqui seria um processo... que a gente vê o poder da comunicação. Uhum. O poder da comunicação. Porque podia ter ficado lá na China o problema, não é verdade? Agora, espalhou-se pelo mundo, mas a ênfase que a mídia mundial deu em cima disso é que está sendo a diferença, vamos dizer assim. Sim. Porque, como a gente disse, tem outras coisas que matam tanto quanto. E por que ninguém dá essa ênfase? Por que não comunicam com a mesma... Eu troço curioso, porque na realidade o maior grupo de risco são as pessoas obesas, são as pessoas que têm vida desregulada e come demais e coisa parecida.
E tá engraçado que a gente não está falando assim, pô, por que a gente não briga para ser mais saudável, para estar um sistema imunológico mais estruturado? Mais forte, então. Por que a gente não pega mais sol para poder ter mais vitamina D para poder enfrentar isso? A gente fica no paliativo. Vê um troço curioso? Então, a gente, em vez de chegar e tentar... E melhorar. A gente tentar se fortalecer para uma briga, a gente quer chegar e ser covarde e se esconder. E aí tu vê também, ó, aí Cara, volta que a dizer, tristeza. e aí volta a dizer, se tu perceber tudo que saiu na mídia, né, a utilização da comunicação é sempre a ênfase nas mortes, é sempre a ênfase no contágio. Ninguém fala, ai, olha a ênfase, olha quantos já se curaram. Porque já se curaram muito. Eu li que a proporção, a proporção era que 5 vezes mais curados do que afetados propriamente ditos. Ninguém comunica com ênfase ou com positividade, de repente, uma alimentação mais saudável ou outras formas de evitar o contágio. Não, gente, o foco é só no negativo. É quantos caixões foram enterrados, é quantas mortes foram, é quantos... números pesados. É porque isso é uma técnica de engajamento que é o choque, né? De manipulação. É um processo raso de tentar fisgar no lado que é o medo da morte. Exatamente. E a gente tem aquele senso coletivo que a gente não vai morrer, a gente vai viver para sempre. E usar isso aí como sendo uma estratégia. E é muito curioso, porque quanto mais consciente você é da morte, menos você tem essas preocupações. Você saber que isso vai acontecer. Por isso que estou falando, repetir de novo aqui, ó. Eu vou avisar para vocês, todo mundo vai morrer. Algum dia vai, mas todo mundo vai morrer. Tipo assim. Sim, exato. Então fica consciente disso, porque com essa perspectiva, você começa a verificar o que é relevante na tua vida. E, Ferrari, seria isso um processo, como eu tinha mencionado, de racionalização da emoção? O quê? O que seria a racionalização da emoção? Tudo isso que a gente está fazendo, porque a gente está olhando da cadeira racional o efeito que a emoção causa na gente. Então a gente está racionalizando o processo emocional. Sim, a gente está fazendo uma avaliação do comportamento que a gente tem certos comportamentos que são animais, tem certos comportamentos que provocam reações animais, vamos dizer assim, tipo como é que você consegue treinar um determinado animal para ter certos comportamentos, simplesmente provocando estímulos positivos e negativos, né? Então você consegue manipular as pessoas, mas são estratégias rasas de manipulação, né? Então, e você consegue fazer isso por insistência, fazendo direto, passando aquela informação como se fosse uma lavagem cerebral para induzir um comportamento da determinada pessoa. E você não deixa espaço para o contraditório, né? Sem um contraditório, você começa a ficar com aquela mentalidade, com aquele negócio, e o processo leva teu comportamento para uma outra direção. Eu não sei se o teu ponto da preocupação sobre racionalização tem a ver com isso. Eu estou racionalizando o comportamento, mas eu também posso racionalizar seu ponto de vista de chegar e fazer transformação de vida. E ajustando as virtudes e coisa parecida também, uma racionalização. Eu disse da racionalização porque isso seria um contramovimento em relação à manipulação, né? A racionalização da emoção. Por que as pessoas são manipuladas? Porque elas se deixam afetar por aquele input emocional que está sendo gerado. Então, a gente ativa o gatilho do medo da morte e aí a pessoa fica acuada e pode ser manipulada. Sim. Se ela senta na cadeira de entender que isso é uma iniciativa, que é um gatilho emocional que está sendo ativado, ela compreende isso nela e diz, pera um pouquinho, a morte vai acontecer, eu não preciso me deixar afetar tanto por isso. Então, na verdade, o contragolpe seria racionalizar a emoção. Eu acho que pode ser, pegar o exemplo da caverna de Platão e você mostrar como é que é sair da caverna de Platão e mostrar como é que é o mundo lá fora. Você enxerga aquele negócio. Isso. Você vê e não consegue desver, porque você vê que tinha uma visão limitada da realidade. Isso é uma forma de encarar a situação. Eu só acho que você pode ficar só revoltado pelo fato de estar percebendo que tu está sendo usado, que está passando informação errada. E o que te governa, o que te faz realmente a fazer a transformação da tua vida, na realidade, é o ajuste das tuas virtudes. Então, eu acho, digamos assim, ver a verdade é um passo, mas o ponto mais relevante não é ver. O mais importante é saber o que você vai fazer com isso. Entendi. Entende o que eu quero dizer? Mas aí eu entro com uma outra coisa. Aí cai naquela discussão inicial que a gente estava falando ali, por exemplo, com todo esse tempo do mundo, com toda essa informação na internet, o que é que eu tenho que chegar e pesquisar agora na minha vida? Mas aí eu entro numa questão ainda mais coisa. Você falou ver a verdade.
Que verdade? Cada um tem a sua, né? É que na realidade a gente sempre vai ver as coisas... Essa questão, né? Porque cada um... A gente tem comportamentos de acordo com as nossas vivências, né? É que verdade é uma palavra carregada. A gente age, a gente se transforma de acordo com as nossas vivências, com as nossas experiências, com os contextos nos quais nós estamos inseridos. Por exemplo, de repente vamos trazer para a pandemia, né? De repente falar que a gente tem que usar as máscaras, fazer todo esse isolamento social, de repente não tenha tanto impacto em função da realidade que a gente está. Mas, de repente, falar isso lá na Itália, ou falar lá em Manaus, que está tendo seja mais impactante. Então, acho que tudo depende do contexto que, às vezes, no qual a gente está inserido, né? E as verdades, elas estão muito ligadas a isso, né? Cada um tem a sua verdade. Por isso que, às vezes, as brigas, né? Também, porque eu quero defender a minha verdade. Que a verdade é o seguinte, é que não existe... Eu acho que não existe uma verdade, existem verdades. É que na realidade é impossível a gente ter tocar nos fatos reais de fato. O mundo é muito complexo, tem muito detalhe e a gente sempre vê em cima de uma perspectiva. Tudo que acontece na nossa vida chega no nosso cérebro através de uma perspectiva, através dos nossos olhos, nariz, ouvido, pelos nossos sentidos. Por mais que a gente tente, a gente nunca vai ver a verdade real. Pura. A gente vai ver sempre uma coisa que vai atravessar pelos nossos óculos, pelas nossas lentes, pelos nossos ouvidos. É sempre uma percepção. Então, quando você fala várias verdades, na verdade, são várias percepções do que está acontecendo. É como a gente diz assim, quando a gente entra numa discussão, né? Eu tenho o meu ponto de vista, você tem o seu. E, de repente, no nosso debate pode surgir um terceiro. A junção dos nossos... Sim, mas aí a gente está caindo na questão do lado racional, dizendo assim que, primeiro, cometendo dois erros, né? Que existe realmente uma verdade e, pior, que a verdade esteja contigo. Tipo assim, são dois erros crassos. Sim. Eu não digo... eu acho que, às vezes, eu não digo que a verdade esteja com a gente. O nosso posicionamento naquele momento, né? De repente, na nossa conversa, quando a gente sair daqui, o nosso posicionamento vai ser outro. Sim. E não quer dizer que estejamos errados ou certos, não, apenas que evoluímos numa conversa. E o contexto também, imagina chegar lá na Itália ou em Manaus, onde a situação está extremamente crítica, e dizer, olha, tá todo mundo sendo manipulado, porque na verdade não é tão assim. Só que as pessoas elas estão vivenciando aquilo. Elas estão no meio de um monte de mortes. Então, o medo da morte ele fica muito mais forte porque aquilo está acontecendo. E a verdade para eles vamos morrer agora. Assim, o que é evidente que existe um excesso de pânico sendo gerado, isso é evidente, a gente percebe esse tipo de coisa. Então, a gente dá para todo mundo reconhecer que existe um certo exagero. Pânico, sim. Agora, com certeza, qual é a proporção exata? Assim, não tem como falar. Tipo, o tanto de pânico que a gente tem que ter. 8 pontos percentuais de pânico. Exato. Ele não é quantitativo, né? Não, e assim, pior, ele é pessoal. Tipo, cada pessoa tem um nível de risco que gostaria de assumir ou não. E tem um nível de pânico, né? E um nível de pânico. Então, na verdade, exatamente. Então, esse é um outro ponto de vista. Assim. A pior coisa que a gente pode fazer do seu ponto de vista de pessoa que está pensando e raciocinando e até decidindo sobre as coisas é tentar governar os outros. Porque, na realidade, cada vida tem o seu objetivo, tem o seu senso, como é que é a sua proporção. Então, você não deve dizer como é que as outras pessoas devem viver. O que a gente pode fazer é fabricar valores, apresentar os valores e tentar fazer as pessoas terem esses mesmos valores. Tipo, você chegar, ser corajoso, enfrentar a vida, ter a percepção de gerar valor para a sociedade, ser generoso. Esses são valores que são unânimes e todo mundo concorda e eles são úteis e podem ser usados para a transformação da vida de todo mundo que está em volta da gente. Usar o nosso poder de comunicação. Para isso, exatamente. Né? Porque a gente não precisa esperar o outro nos comunicar as coisas. Nós podemos usar o nosso poder de comunicação, porque todos nós temos um poder de comunicação. Né? Uns podem, de repente, falar melhor que os outros ou se expressar melhor, mas tem coisas que a gente consegue passar
de forma simples e que agrega um valor, né? Não precisa ser aquela coisa muito... O agrega valor, que eu acho que é legal, é a questão que eu vejo do processo de comunicação, que eu acho mais legal de todo, é o fato de conseguir transformar a vida das pessoas. Você comunicar uma coisa que faça a vida das pessoas ter uma vida ser melhor. Porque aquilo foi incorporado na vida da pessoa. Tipo, a gente está falando aqui sobre o ponto de vista de parar de fumar, assim. Assim, eu vou dizer para ti, fumar faz mal, então não fuma. Parece racionalmente evidente, assim, que isso, coisa assim, uma coisa. Eu tenho certeza que ter falado isso não mudou o comportamento de ninguém. Sim. Agora que o famoso não adianta falar. Exato. Então é que Mas eu posso... se tu fornecer alguns questionamentos... Esse é o ponto, que é tu levar a pessoa a chegar àquela conclusão. E trabalhar algumas virtudes. A pessoa, trabalhar algumas virtudes, dar valor para a tua vida, mas que preserva, mas que os valores que você vai gerar, mas que não prejudica a vida das pessoas. Você não nasceu fumando, então é bom. Exatamente. Isso não ia me convencer. E se você perceber que você pode interpretar a vida de uma outra maneira, lidar com a falta do cigarro fica mais fácil. E isso é transformador. Porque tem coisas muito mais importantes na tua escala de valores do que o cigarro. Então, tu acaba entendendo que aquilo pesa muito mais do que acender e fazer aquele ritual. É verdade. E isso está muito relacionado com o processo de comunicação que a gente tenta fazer na própria empresa aqui. Quando a gente tem os nossos clientes trabalhando os conteúdos deles, a gente quer ajudar eles a tentar ajudar as pessoas. É o mesmo enfoque. A gente entende que o que a gente está gerando de conteúdo aqui, nesse processo de comunicação, e o que os nossos clientes estão fazendo no processo de comunicação que eles estão fazendo, tem o mesmo objetivo, é transformar a vida das pessoas de volta. É você chegar e gerar alguma coisa que possa ser útil para eles e que possa apresentar como a vida pode ser interpretada de uma forma diferente. Então, isso é o processo de exposição, porque quando eu quero transformar a vida de alguém, eu me exponho a ser criticado por essas pessoas que não querem ter suas vidas mudadas inicialmente, até que elas entendam o meu ponto de vista. Entender o ponto de vista é uma coisa difícil, isso é o que eu quero dizer, entendeu? É como a gente está falando, cada um tem um sapato diferente, veste um sapato diferente. Mas para transformar uma pessoa, eu tenho que trazer ela para o meu lado. Né? Sim. Porque num processo de comunicação, a gente também tem que desenvolver a empatia. Nós temos que ser empáticos. Nós temos que olhar para o outro, e não que a gente... por exemplo, tu teve uma experiência, mas é que eu nunca passei por essa experiência. Então é difícil eu te falar alguma coisa, mas em algum momento eu tenho que tentar me aproximar dessa dor dele para tentar gerar um valor para ele e transformar. Eu tenho que ter empatia, eu tenho que desenvolver a escuta, principalmente. Né? Quem está escutando? Quem consome conteúdo ou quem produz conteúdo? Estou falando agora. Não, estou dizendo assim, quando eu quero gerar valor para alguém, quando eu quero gerar valor para alguém, entendeu? Eu preciso escutar. Sim. Né? Eu preciso escutar, eu preciso parar, escutar, ter aquele lado empático bem desenvolvido para depois responder e pelo meu processo de resposta gerar algum valor para transformar a vida da pessoa. Exato. Né? Então, assim, a escuta e a empatia, elas estão ali, né? Sim, é por isso que a gente tenta fazer no nosso exercício de produção de conteúdo, geralmente em processos de diálogos, de entrevistas. O diálogo é uma das estratégias de você construir uma percepção diferente de vida. É quando você chega e apresenta um ponto de vista, ou apresenta um outro ponto de vista, e esses dois pontos de vista ficam conflitando e ficam puxando um elemento para um lado para o outro, eles provocam uma identificação das pessoas que consomem conteúdo. As pessoas começam a perceber aqueles negócios e verificar por que a minha convicção está fazendo sentido ou não está fazendo sentido. Então, na realidade, todo esse processo de diálogo que a gente está fazendo aqui dentro, de escutar, fazer uma escuta ativa, quando estás falando e eu tento escutar o que estás falando. Você, é a mesma coisa, quando você fica parado escutando o que eu estou falando, a gente está fazendo uma troca de posições, de percepções de como é que são a vida, e isso permite o ajuste de percepção de valores também das pessoas que consomem conteúdo. Então, isso a gente considera como isso um processo de transformação pela comunicação. Com certeza. Eu só quero identificar assim, onde que está o atrito da coisa. Porque a transformação, ela precisa passar por um momento de atrito. Porque eu tenho que tirar a pessoa daquele momento onde ela está. Então, se eu for, por exemplo, se eu quiser mudar a percepção das pessoas sobre um excesso de pânico causado pelo Covid, eu vou agora no meu Twitter, assim que acabar isso aqui, vou twittar assim, olha, você acha que estamos vivendo um processo de excesso de pânico em relação à Covid-19?
Aí vão vir pessoas dizer, seu idiota, tem um monte de gente morrendo, não é excesso de pânico. E tem gente que eventualmente vai dizer, eu acho que sim. Então eu vou ter que passar por um processo de atrito com essas pessoas que eu tô querendo transformar. Porque elas vão ter que vir pro meu lado para eu poder conseguir alcançar o meu objetivo de transformá-las. É que às vezes, não necessariamente, eu acho. Tem algumas transformações, claro, eu acho que a gente tem que sacudir a pessoa e fazer ela sair do senso comum dela, vamos dizer. É aquela coisa do porto seguro, né? A minha vida tá assim, tá ótima, mas eu só vou descobrir se ela tá melhor quando alguém me provocar. E aí, quando alguém me provocar, vai gerar um incômodo em mim. Que eu vou tentar atacar ou me fechar. Isso, ou eu me transformar. Mas tem pessoas que mesmo assim vão querer continuar no seu... Não, tudo bem, mas assim, até a pessoa transformar, ela vai tentar se debater um pouco pra não entender aquilo. Mas é isso que eu tô dizendo, tem pessoas que não vão querer se transformar. Tem pessoas que preferem o porto seguro. Tá, mas eu tô dizendo que mesmo não estando. O atrito prescinde a transformação, ou seja, eu preciso que exista um atrito em relação àquelas pessoas que vão se transformar. Porque o processo delas se darem conta que aquilo que você tá falando faz sentido, passa por uma aceitação, passa por um atrito, um conflito interno. Por exemplo, se o Ferrari ele tenta me convencer de alguma coisa, aí eu tô na minha posição de conforto. Aí ele vem me tirar da minha posição de conforto. Em algum momento eu vou dizer, não, Ferrari, não é assim. Olha só o jeito que eu tô fazendo, ele é ótimo. E o Ferrari vai me conduzir até eu ser transformado. Então, sempre existe esse momento de atrito. Sim, mais ou menos. O ponto é o seguinte, se você está discutindo com uma pessoa, você está tendo troca de percepções. Existe uma defesa de cada um dos lados sobre as perspectivas de cada um lado. Então, existe um certo atrito. O mais importante é saber se o outro lado está com escutativa, se a pessoa está escutando o que você está argumentando para poder chegar e trabalhar essas convicções, estão trabalhando essas convicções. E isso é determinante para um processo de transformação. Se você chegar e falar com uma pessoa que parece um disco quebrado, que fica só repetindo, você não está fazendo realmente transformação. Sim. Entendeu? Então não adianta você chegar e incendiar alguém que é convicto. Entendeu? Tipo, uma porta, não é divertido. Na realidade, eu acho excepcional. Assim, você é um troll, botar spray na barata. Mas assim, esse tipo de comportamento, quando você percebe uma pessoa que é tão convicta que ela chega a gritar contigo para defender a posição, o comportamento de defesa, da convicção é tão forte, você pode induzir ela a fazer esse exagero de comportamento. Começa a gritar contigo. Assim. Isso é tão engraçado que você deliberadamente pode executar. Então, e você pode, literalmente, até iniciar esse processo e pegar a pipoca e começar a assistir o drama que ele começa a fabricar dentro do ambiente onde ele está. Tu entende essa questão? Porque, na realidade, a defesa é tão forte da convicção que ela fica numa situação que não sai daquilo. Vai começar a gritar agora. E aí, esse tipo de gente que fica numa situação desse tipo, realmente, muitas vezes, só quebram a convicção porque teve uma situação tão radical na vida que teve que provocar realmente a quebra daquela convicção. Isso é muito difícil de acontecer. É louco isso? É esse ponto que eu queria entender. E sob o ponto de vista de comunicação, em particular, que a gente está fazendo, a gente tenta evitar de fazer essa comunicação para as pessoas que não estão preparadas para escutar. A gente tenta fazer uma comunicação para as pessoas que estão a fim de escutar. Porque é mais fácil de transformar. Então a gente não quer chegar e trazer todo mundo para ser nosso seguidor. A gente quer trazer gente que quer escutar o que a gente está falando. Trazer gente que não quer escutar não adianta nada. Tá Sim, é só gasto de energia. Que seja ser transformado, né? Isso. Que seja aberto, na verdade. Ou que seja buscando melhorar. Que seja aberto. Que seja... Tá pronto para uma inovação, para uma transformação, está suscetível a ser atingido pelo que a gente está falando. Ela pode não estar convencida do que a gente está falando é verdade, mas ela está a fim de escutar e quer questionar a sua própria percepção. Está fazendo diálogo, usando os nossos diálogos aqui para fazer o diálogo na cabeça dela, chegando e fazendo o diálogo interno para fazer o questionamento dessas posições. E torcendo para que, de repente, ela crie coragem para mandar uma mensagem para a gente, para perguntar para a gente o que a gente acha da opinião dela, que a gente adoraria de escutar, né? Com certeza. E aí, agora, para fechar, então, esse nosso papo, que é o nosso Raising Talks, nós falamos em comunicação, nós falamos em transformação e nós falamos em comportamento. Minha pergunta, sairemos mais sábios e transformados dessa situação toda?
Não sei se mais sabe. Quem somos nós? Quando você fala essa pergunta. Nós, assim, nós três, né? Porque nós estamos aqui Tá. conversando. Porque Vamos dar as nós Eu imaginei a humanidade. Nós como não, humanidade. da as sociedade. mãos, vamos dar as mãos. Não, É que, nós na verdade, nós três, porque nós estamos aqui conversando, né? A sociedade em si, eu não sei. Eu não acho que todos Aí da sociedade. eu tenho uma outra crítica de Eu acho respeito à que, sociedade. mas assim, eu digo que eu sairei mais transformada. Sim. De repente, eu sairei até mais humana, mais paciente com os outros, com os defeitos, né? Vamos dizer assim, porque todos nós temos, mas Eu assim... não. Eu vou querer fazer aquilo que o Ferrari ensinou agora, de cutucar a pessoa. Eu acho que eu sairei mais paciente, vamos dizer assim. Eu acho que de alguma forma esse isolamento me transformou em alguns detalhes, em alguns pontos, assim. Eu vejo que algumas coisas que eu dava muita ênfase, hoje em dia elas são irrelevantes. Elas são irrelevantes perto, acho que do todo que está acontecendo. Eu saio dessa, vamos dizer assim, dessa pandemia muito mais, de repente, muito mais grata a tudo que me rodeia. O que realmente tem valor. O que tem valor. Né? Eu tenho saúde, minha família tem. Eu não perdi meu emprego, muito obrigada, Ferrari. Eu continuo com ele, mas gente, a gente tem que ver que olha a quantidade de pessoas que perderam o emprego. Sim. E nós, muito pelo contrário, nós estamos produzindo, nós não paramos de produzir. Gente, eu em casa estou produzindo muito mais do que produzia antes desse isolamento todo. Então, eu acho que a gente, eu falo por mim, eu saio melhor. Eu tenho existe a pergunta que você falou, a questão de transformar o mundo, e acho que a questão é a seguinte: ninguém transforma o mundo se não transformar as coisas em volta de você. Acho que é o elemento mais relevante, assim. Tem gente que faz aquela piada, né, dizendo assim, pô, tu quer transformar o mundo, mas nem arruma a própria cama, né? Tipo assim, né? Eu acho que você transforma o mundo quando você primeiro transforma a si mesmo. Exato, né? Primeiro a si mesmo, depois os mais próximos, e vai construindo esse processo. Então, na realidade, quando a gente está chegando e tentando fabricar a Raise Hands, fabricar a empresa, trabalhar esse processo de comunicação e tentar ensinar as pessoas que estão mais próximas da gente como é que pode transformar o mundo através da comunicação, a gente está fazendo a nossa parte, a gente está construindo alguma coisa, as pessoas estão em volta da gente, né? Vocês aí que estão consumindo conteúdo. Então, a gente está tentando fazer esse processo acontecer. E a gente está fazendo a transformação do mundo do nosso jeito, dado as nossas limitações. Claro. E isso é satisfatório, isso é bom. Eu acho que é o que a gente quer fazer. Sim, então, gratificante. Exatamente. E como é que é? Vai dar certo, não vai dar certo, não sei o quê, mas não sei. O importante não é o resultado. O importante é o processo, é o que a gente está fazendo. É como é que isso está sendo legal, como a gente está se divertindo, como é que a gente está fazendo a transformação na vida das pessoas que estão tendo contato com a gente. E a gente escuta um monte de gente falando que realmente estão mudando. Tem gente que não fala, mas tem gente que fala, tem gente que a gente percebe que as pessoas mudaram a forma de interpretar o mundo, apesar de não reconhecer que a gente ajudou. Mas tem muita gente que fala com a gente falando assim, realmente, eu comecei a fazer uns stories no Instagram, comecei a produzir um conteúdo, tenho uma presença na internet, e a gente fica muito feliz de saber que aquela pequena coisa que a gente tenha falado aqui, em algum momento fez uma virada de chave, fez ele mudar uma percepção do que é o valor na cabeça dele, do tempo dele, como é que ele deveria gastar o tempo dele, né? Exatamente, eu sinto muito isso também. É muito legal o que a gente está fazendo e, na verdade, esse período todo de quarentena está permitindo que a gente olhe mais para dentro. Eu acho que nunca eu olhei tanto para o meu eu interno, assim, né? Do que eu tinha olhado em toda a minha vida. E produzir esse processo de comunicação que a gente está fazendo, conversando com um monte de gente e vendo como as pessoas enxergam o que a gente está falando, faz a gente reinterpretar coisas que existem dentro de nós. Porque todo mundo tem limitação, né? Todo mundo tem barreiras, várias crenças que nos impedem de fazer certas coisas. E eu tenho quebrado milhares de coisas que existiam em mim e que ainda existem, eu estou superando, através do processo de comunicação. Porque aí o que acontece? A gente propõe para as pessoas que elas têm que se expor. Só que eu só posso propor isso para elas se eu fizer isso. Então é um processo de crescimento pessoal, sabe? De se jogar mais na fogueira, de querer gerar mais valor, de estar mais comprometido em produzir um conteúdo que transforme, que entregue alguma coisa pro outro.
Eu não tenho como falar isso na internet se eu não estiver fazendo isso. Então é muito louco, porque você tem que melhorar muito rapidamente e se sentir seguro nesse novo estágio para que você consiga transmitir essa segurança e puxar a pessoa para cima também, Porque sabe? as pessoas precisam também perceber que toda essa mudança, ela é verdadeira, né? É autêntica. Exato. A gente tem que mostrar a autenticidade. A gente tem que passar, vamos dizer, a nossa verdade, né? A gente tem que mostrar pelo exemplo, Sim. né? A gente transforma as pessoas pelo exemplo, a gente muda as pessoas pelo exemplo, né? E a gente quer ter um monte de cliente tentando fazer exatamente o que a gente está fazendo aqui. Exatamente, E os clientes que a gente já tem essa visão. Isso que é legal, né? Que a gente senta e conversa e brilha o olho deles, assim como o nosso brilha do que eles estão fazendo para transformar alguém. Então é uma cadeia de geração de valor, né? E é muito importante que fique claro que o ponto não é o conteúdo, ou o post, ou story. Cara, isso é só ferramenta. É o que isso proporciona em transformação educacional, em transformação de visão de mundo. A gente só tá falando de ferramenta. Por isso que rede social não importa qual, assim, fica muito pequeno. O conteúdo. Fica muito pequeno o Facebook, o Instagram. Não importa, cara, lufas. O que importa é o que você tá comunicando, né? Eu acho que é isso aí. É isso acho aí. que eu espero, assim, nós esperamos, né, que de alguma forma esse conteúdo tenha ajudado a você a se transformar um pouquinho, Sim. né, que tenha agregado valor. É isso aí. Isso aí. Beleza? Muito obrigado, pessoal. E nos acompanhem, né? Nos nossos canais. Isso. Da Raise Hands, em todas as redes, Vai no lá, Spotify. Jimmy, essa é a tua função. de Essa é a falar minha nos parte, nossos- essa é a minha a tua parte. parte. Então, se você que assistiu até aqui, muito obrigado, em primeiro lugar. Segundo, assista a todos os nossos outros episódios. Temos, além desse, mais 30 episódios de podcast. Diz que a gente tá errado, Cerca né? de... Não Diz que a gente tá esquece. errado. Critica, a gente Seja quer receber. hater. Seja hater. Vai lá e, ó, desossa, porque o que a gente Dê vai a sua fazer? opinião, né? Quem sabe a sua opinião transforma a gente, né? Pode ser. Mas caso isso não aconteça, a gente vai tentar te transformar. E daí, vamos ver o que vai acontecer. Mas é isso aí, pessoal. Nos consuma, então, em todas as redes sociais. Somos todos @soulraisehands. Leia os artigos, né? Que Leia estão os artigos, nos perfis nossos no LinkedIn. Ferrari, Maria Eduarda, Jimmy. Vocês encontram a gente lá. Maria Eduarda Clã. E é isso aí, pessoal. Até o próximo episódio. Muito obrigado. Valeu, gente, Dudu. muito Até obrigado. mais.